Mateus 9:12, Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Na verdade, o pré-requisito para vir a Jesus é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer o seu pecado, reconhecer a doença da alma. Ninguém que não reconheça que está doente não vai sair à procura de um médico. E esse é o pré-requisito para buscarmos a Jesus, reconhecermos o nosso pecado, a nossa necessidade dele. Com esse texto eu quero dar título a uma série de mensagens para esse mês, como já disse, em preparação para esse novo ministério, celebrando a restauração. Os que têm saúde não precisam de médico. E hoje eu quero falar sobre virando a página. E para isso eu quero ler com você João capítulo 8. Quero agradecer a coragem do Roger para estar aqui compartilhando da sua vida. Esse é o Evangelho Prático. Há 4 anos o Roger foi levantado pelo poder do Senhor Jesus. E com ele Deus restaurou casamento, família, trabalho. E eu diria que o Roger hoje ele fala de Jesus com autoridade, porque ele experimentou do poder de Jesus Cristo na vida dele. João capítulo 8, leio assim para você. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus, que estava abaixado, pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra. Obrigado pela história dessa mulher que fala ao meu coração e o coração dos meus irmãos. Nos ajude a compreender, ó Deus, as entrelinhas da tua mensagem nesta noite. E que através da exposição das tuas verdades, muitos corações sejam impactados, muitas vidas sejam transformadas, não pelo poder do pregador, mas o poder da palavra do Senhor, e pelo poder do Senhor da palavra. Que os nossos corações sejam sacudidos, e o que o Senhor nos levante no final desta palavra para uma decisão ao teu lado, para uma decisão
ao lado do Senhor Jesus. Assim oramos, clamando pela tua bênção, clamando pela tua misericórdia, clamando para que o Senhor alcance vidas, ó Deus, nessa noite, fazendo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Quando estamos lendo um livro, para continuarmos a história, precisamos virar a página. Se não viramos a página, nós estacionamos na história, nós não conhecemos os próximos passos, nós não conhecemos o desenrolar, o final, a conclusão da história. Para continuarmos a escrever a nossa história, nossa história de vida, muitas vezes precisamos virar a página. Uma página talvez com registros ruins, com registros de sofrimento. Mas quando nós escolhemos virar a página com Jesus, o próximo texto pode ser um texto de muita alegria, de muita surpresa, de muita graça, de muito amor, de muito acolhimento. Nós estamos diante de um texto de uma pessoa que decidiu, juntamente com Jesus, virar uma página da sua vida. Nesse texto eu quero encontrar aqui a nossa identificação com essa mulher. Essa mulher nos representa. Eu quero entender com vocês quem eram os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época. Como eles reagiram, como eles trataram essa mulher e como eles reagiram àquilo que Jesus estava fazendo na vida dessa mulher. E por fim eu quero olhar com vocês para esse texto e descobrir como Jesus tratou aquela mulher. Como Jesus tratou o pecado dela. E para concluir, eu quero apresentar algumas lições que aprendemos no texto dessa noite. Como disse para vocês, aquela mulher, verso 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em ato de adultério. Aquela mulher foi surpreendida em seu pecado. Aquela mulher me representa, aquela mulher te representa, aquela mulher representa toda a humanidade, todo homem, toda mulher, representa os jovens, os adolescentes, as crianças, representa todo pecador que luta com as suas mazelas, com os seus pecados, e muitas vezes, assim como essa mulher, são surpreendidos no ato do pecado. Essa mulher nos representa toda a humanidade, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ela me representa, ela nos representa ali diante do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na mesma situação daquela mulher. E queremos ter o mesmo tratamento que aquela mulher teve da parte do Senhor Jesus, mas ainda no verso 3 e verso 4 e também o 5, e disseram a Jesus, os mestres da lei e os fariseus, mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés ordena que apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Eu quero compreender com você quem eram os religiosos da época, quem eram os mestres da lei e os fariseus. Eram aquelas pessoas que amavam sim as verdades de Deus, quando essas os iluminavam e traziam para eles alguns benefícios, mas esses mesmos homens, eles odiavam as verdades de Deus quando estas os condenavam, os confrontavam, quando eram confrontados por eles odiavam as mesmas verdades que às vezes amavam. Esses eram os religiosos. Eles olhavam para aquela mulher, vendo-a como um bode expiatório. O bode expiatório é aquele que leva a culpa de todo mundo, aquele que paga pelo pecado de todo mundo. Toda família tem um bode expiatório, aquele em quem colocamos a culpa de tudo. E esses homens religiosos da época estavam olhando para essa mulher como esse
bode expiatório. Certamente estavam na tentativa de condenar aquela mulher, também tentando expiar e condenar os seus próprios pecados, as suas próprias mazelas ali diante daquela situação. Aqueles homens que estavam ali para condenar aquela mulher também tinham lutas internas. Eles lutavam com os seus pecados. Às vezes eles ganhavam e às vezes eles perdiam. A única diferença que havia entre eles e aquela mulher é que o pecado deles ainda não estava descoberto, daquela mulher sim. E muitas vezes nós assumimos a postura de condenar o pecado do outro, simplesmente porque o pecado do outro é diferente do pecado que nós temos, simplesmente porque o pecado do outro foi descoberto e o nosso ainda está oculto. Sim, os religiosos daquela época usaram aquela mulher como bode expiatório para expiar o seu próprio pecado. Alguns dizem que os religiosos da época sofriam de uma síndrome de superioridade ilusória. Eles viviam disfarçando a sua religiosidade degradante através de discursos bonitos. Eles estavam muito próximos, sim, da religião, mas estavam completamente distantes de Deus, completamente distantes dos princípios do Senhor, mas demasiadamente apegados às suas práticas tradicionais, à sua religião. Você sabia que quanto mais alguém está distante de Deus, mais ele se sente bom, mais ele se sente perfeito, mais ele se sente extraordinário. E quanto mais uma pessoa está próxima de Cristo, quanto mais a pessoa vive em intimidade com o Senhor, mais ele se sente mal, mais ele se sente imperfeito, mais ele reconhece a sua carência da graça e da misericórdia do Senhor. Dificilmente você será julgado, será criticado por alguém que vive uma vida espiritual melhor do que a sua. Dificilmente você será julgado e criticado por alguém que está mais próximo de Deus do que você está, porque essas pessoas que estão próximas de Deus, que estão vivendo em intimidade com o Senhor, elas reconhecem a graça de Deus, elas conseguem ver a grandeza do Senhor e a sua pequenez, elas conseguem experimentar a graça, a misericórdia do Senhor, e com isso também elas são capacitadas para olhar para os outros com misericórdia, para olhar para os outros com amor, para olhar para os outros com a graça que também atingiu os seus corações. As pessoas que vivem próximas de Deus, com intimidade com Deus, elas não rotulam, elas não criticam, elas não julgam, elas abraçam, elas acolhem, elas curam. Aquelas que estão próximas do Senhor e que foram curadas pelo Senhor, elas assumem a postura de trabalhar para a cura dos outros. Aquelas que estão próximas do Senhor e que foram amadas pelo Senhor, elas simplesmente amam os outros. Aqueles que estão tão próximos de Deus, que se sentem abraçados e acolhidos pelo Senhor, essas pessoas, elas acolhem aqueles que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Você jamais será criticado, apontado, julgado, rotulado por alguém que vive uma vida espiritual mais íntima com Deus do que você. Sempre alguém que está distante. Esses eram os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época. Eles queriam um evangelho sim, mas eles queriam um evangelho parcial. Eles foram com aquela mulher expondo a dor, expondo o pecado daquela mulher. Fez questão que ela ficasse em pé e fosse envergonhada naquela situação. E eles clamavam por justiça. Senhor, olha, nós queremos a extrema justiça, queremos a rigorosa justiça da lei sobre essa mulher. Eles conheciam o evangelho sim, mas eles conheciam o evangelho parcial. O evangelho é justiça, mas também é amor, ele é graça, ele é misericórdia, ele é cuidado, ele é proteção, mas eles queriam apenas justiça. Eles levaram aquela mulher até Jesus esperando justiça, mas Jesus ofereceu àquela mulher a misericórdia. Eles levaram aquela mulher até Jesus
querendo oferecer a ela um evangelho parcial, mas Jesus ofereceu àquela mulher um evangelho integral. Ele a acolheu, ele a amou, ele usou de graça, de amor e de misericórdia. Louvado seja Deus por essa ação de Jesus que toca os nossos corações. Como os religiosos da época reagiram ao que Jesus estava fazendo? O que eles fizeram? Olha para o verso 9, você vai ver: e os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Todos saíram. Ficou sozinha com Jesus. Aqui eu aprendo que quando Jesus começa a escrever uma nova história, Roger, quando Jesus começa a desenhar um novo projeto para as nossas vidas, algumas pessoas já não cabem mais nesse projeto de Deus. E algumas pessoas precisam ir das nossas vidas. Algumas pessoas precisam marchar das nossas vidas. Não cabem mais nesse novo capítulo que Deus está escrevendo. Não cabe mais nesse novo projeto que Deus está desenvolvendo. E essas pessoas, elas estão saindo das nossas vidas, não porque elas querem sair das nossas vidas. Elas estão saindo porque o Deus que está escrevendo um novo capítulo da nossa história, está escrevendo novas páginas da nossa história, não tem mais lugar para essas pessoas nas nossas vidas, não tem mais lugar para essas pessoas. E se elas estão indo pela vontade de Deus, pelo novo projeto de Deus, e se elas estão indo, não peça para elas ficarem, porque Deus, em um projeto maior, está removendo pessoas da sua vida, e da mesma maneira que Deus está removendo pessoas da sua vida, Deus vai colocar outras pessoas estratégicas para usá-las como instrumentos para escrever essa nova página da sua história, desenhar esse novo projeto que Ele tem em seu coração para você. Quando essas pessoas quiserem marchar da sua vida, deixe-as ir. Não corra atrás delas, deixe-as ir. Talvez foram pessoas que de alguma forma até abençoaram a sua vida, mas Deus entende que para esse novo processo, essas pessoas não fazem mais parte desse novo projeto, não faz mais parte desse novo capítulo que Deus está escrevendo. Deixe-as ir. Amanhã o Deus soberano, se Ele quiser trazer essas pessoas de volta para fazer parte de um outro capítulo da sua vida, de um outro projeto da sua vida, Deus vai se encarregar em trazê-las de volta. Agora, se Deus não trouxer de volta, não corra atrás daqueles que estão saindo da sua vida. Deixe-os ir, deixe-os ir. Não traga de volta aquele que Deus está levando, deixe-os ir. Você não precisa ficar mendigando amor, afeto para essas pessoas. Talvez essas pessoas, nessa nova fase, nesse novo projeto que Deus está realizando na sua vida, talvez essas pessoas não vão mais ligar para você no seu aniversário, não vão mais mandar mensagem carinhosa para você, não vão mais convidar você para uma refeição. Elas estão dizendo com todas essas coisas: eu não amo mais você, eu não quero mais caminhar com você. Você não precisa mendigar amor dessas pessoas, você não precisa mendigar afeto dessas pessoas. Ou você agora é amado pelo dirigente supremo do universo. Deixe-as ir, deixe-as ir. Algumas dessas pessoas dizem assim: olha, eu só fico na sua vida se você voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Deixe-as ir. Olha, eu continuo sendo seu amigo se você for lá para o bar comigo tomar uma cachaçinha. Deixe-as ir. Eu continuo sendo seu amigo, eu vou continuar te ligando no seu aniversário, você vai continuar fazendo parte da minha vida. Se você fizer umas coisas erradas comigo, deixe-as ir. Deus está tirando algumas pessoas da sua vida para escrever uma nova página da sua história, e você não pode querer trazer de volta aquilo que Deus está afastando
passando. Você não pode querer perto aquilo que Deus quer longe de você. Muitas vezes nós não alcançamos o objetivo, muitas vezes nós não atingimos o alvo, muitas vezes nós não cruzamos aquela desejada linha de chegada, porque nós queremos trazer de volta aqueles que Deus quer deixar ir das nossas vidas. A vida, em certo sentido, é como um trem de passageiros. Você vai parar em determinada estação e algumas pessoas vão desembarcar. Mas se esse desembarque for planejado por Deus, abrace essas pessoas, deseje o melhor da vida para elas e deixe-as ir. Continue o seu projeto, deixe-as ir. Sabe por quê? Na mesma estação que desembarcar algumas pessoas, vão embarcar outras pessoas estratégicas que Deus vai usar como instrumento nessa nova fase que você vai viver, nesse novo projeto que Deus tem para você, e essas pessoas vão ser trazidas por Deus para abençoar você. Se alguém quiser deixar você por aquilo que Cristo está fazendo, por você ter escolhido a Jesus, deixe essas pessoas irem da sua vida, porque Deus está escrevendo uma nova página da sua história. Imagine vocês, se aqueles fariseus e doutores da lei continuassem presentes na vida daquela mulher. Ela foi perdoada por Jesus, ela foi restaurada por Jesus, ela estava caída, foi colocada em pé. Mas se aqueles religiosos da época continuassem na vida dela, mesmo ela em pé, restaurada pelo poder do Senhor Jesus, eles nas suas entranhas iriam odiar, porque eles achariam que essa mulher não seria digna de viver aquela vida, e talvez de maneira orquestrada diriam para aquela mulher, estariam atormentando aquela mulher, gritando o tempo todo: adúltera, 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 incomodando aquela mulher. Deixe que as pessoas que Deus quer tirar da sua vida, para Ele escrever uma nova história, deixe essas pessoas irem. Deixe essas pessoas irem. Deus vai colocar novas pessoas, Deus vai usar novas estratégias, Deus vai abençoar você através de outras pessoas. E se amanhã Deus quiser trazer de volta essas pessoas para fazer parte da sua vida, Deus vai fazer exatamente isso. Essas pessoas podem te abandonar, podem deixar você, mas você vai estar com o Cristo que jamais te abandona. Aquela mulher adúltera, restaurada pelo Senhor, talvez ao ouvir daqueles, hipoteticamente ao ouvir daqueles fariseus, adúltera, ela poderia dizer: eu fui adúltera, hoje eu sou uma mulher restaurada pelo poder do Senhor, eu me encontrei com Jesus Cristo, eu estava caída e Ele me levantou, hoje eu não estou mais em pecado, eu luto contra ele todos os dias, luto para não cometer o mesmo pecado todos os dias, mas hoje, pelo poder de Jesus Cristo na minha vida, eu sou tão pura como uma garotinha de 12 anos que nunca teve contato com um homem, porque Jesus me transformou. E o Novo Testamento, o livro de Atos, diz que ninguém pode chamar de impuro aquilo que Deus chama de puro. Deus nos transforma, Deus escreve novas páginas da nossa história. Como é que Jesus reagiu a essa situação? Vamos para o verso 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu também não a condeno. Se você tem vivido dias difíceis, se você entende que fez coisas horríveis, se você entende que fez coisas que desagradou profundamente o coração de Deus, se você ofendeu pessoas, se você foi desonesto, se você usou todo tipo de drogas, cometeu todo tipo de crime, fez tudo que um ser humano pode fazer de horrível, e agora você está pensando: como que eu vou a Jesus? Como Ele vai me receber? Será que Jesus me recebe? Será que Jesus me aceita? A resposta para você
que Jesus tem para você é a mesma que ele deu para a mulher adúltera. Eu também não te condeno. Levante-se e mude de vida. Levante-se e mude de vida. É como Jesus trata o homem pecador, não importando o tamanho do seu pecado, a importância do seu pecado. Jesus sempre trata com amor, com misericórdia, com perdão. Ele restaura, ele abençoa, ele perdoa aquele coração contrito que se coloca aos seus pés, de maneira que você não precisa mais levar uma vida de vergonha e de dor. Você não precisa mais levar uma vida de derrota e de lágrimas. Você não precisa mais levar uma vida de mentiras e de engano. Você não precisa mais levar uma vida cheia de imoralidade. Você não está condenado a viver do jeito que sempre viveu. Talvez as pessoas olhem para você e digam: olha, não tem esperança para você. Você foi fundo demais. O que você fez foi ruim demais, foi feio demais. Você agrediu muita gente, você prejudicou muita gente. Não há esperança para você. Há esperança sim. Em Jesus há esperança sim. Talvez as pessoas olhem para você e digam: para você não tem jeito. Você foi longe demais. Olha, você pisou em tanta gente, você roubou tanto, você machucou tanta gente. Não tem jeito para você. Tem jeito sim. Com Jesus tem jeito sim. Com Jesus tem jeito sim. Louvado seja Deus, porque todo coração contrito, não importa em que situação esteja, quando se coloca diante de Jesus, ouve da sua boca: eu também não te condeno. Levante e mude. Levante-se e mude de vida. Não importa como você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa o tipo, o estilo de vida que você está levando. Aqueles que têm saúde não precisam de médico. Sim, os doentes, sim, os pecadores. Eu vim para os pecadores, diz o Senhor Jesus. Se você hoje reconhece a sua fraqueza, reconhece o seu pecado, reconhece o seu crime, reconhece a maldade que você fez, está fazendo, e talvez até pretenda continuar assim, e você agora quer quebrantar o seu coração, sente o Espírito Santo de Deus tocando o seu coração, e você está se quebrantando diante do Senhor. Eu preciso dizer que Jesus te recebe. Ele te recebe porque Ele te ama. Ele te recebe e Ele te perdoa. Ele te resgata de toda a podridão que você vive. Se o seu coração está despedaçado, Ele te consola. Se você está precisando de mudanças profundas, Ele tem transformação para você. Ele abençoa você. Ele abençoa você. Mas talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, o que eu fiz foi socialmente horrível. Eu me sinto envergonhado diante da minha família, diante da sociedade, e a minha família já disse que não me perdoa. A minha esposa diz que não me perdoa. O meu marido diz que não me perdoa. As pessoas do trabalho dizem que não me perdoam mais. Não importa se a sociedade não perdoa você. Não importa nem se o teu marido ou esposa não perdoam você. O que eu preciso dizer é que Jesus te perdoa. Ele perdoa você. E tem mais: a autoridade de quem te perdoa é muito maior do que a boca de quem te condena. Quem te perdoa é Jesus. Quem te restaura é Jesus. Quem te resgata é Jesus. Quem te consola é Jesus. Quem te transforma e te abençoa é Jesus. É Jesus. Não importa se os familiares, amigos, religiosos querem continuar rotulando você e não querem perdoar você. Você está sendo talvez rotulado pela sociedade, por familiares, por amigos, mas você está sendo absolvido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governante supremo do universo. Ele está absolvendo você quando você quebranta o seu coração, quando você se arrepende, e Ele se compromete com você em escrever uma nova página da sua história. Louvado seja Deus. É assim que Jesus trata.
E se é assim que Jesus trata, é assim que a igreja de Jesus precisa tratar. A igreja de Jesus Cristo não rejeita nenhum tipo de pecador. A verdadeira igreja de Jesus Cristo não rejeita adúlteros, não rejeita assassinos, não rejeita traficantes, não rejeita gente desonesta, não rejeita mentirosos, não rejeita nenhum tipo de pessoa, não rejeita dependente químico, assim como Jesus acolhe, recebe, resgata, perdoa, transforma e abençoa todas essas pessoas. A igreja do Senhor Jesus precisa agir da mesma forma. Nós também abraçamos todas essas pessoas e apresentamos ao Senhor, o Senhor Jesus a essas pessoas. Colocamos essas pessoas ali aos pés do Senhor Jesus para que Ele faça o grande milagre que só Ele pode fazer na vida dessas pessoas. Para concluir, eu tiro aqui algumas outras lições. A primeira delas é que, sim, nós podemos nos aproximar de Jesus em qualquer situação. Um traficante, um assassino que já matou milhões, uma mulher adúltera que já saiu com mais de 1000 homens, uma pessoa mentirosa, um marido que traiu a esposa, uma esposa que traiu o marido, filhos que mentiram e enganaram os seus pais. Todas as pessoas podem estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Todas essas pessoas podem se colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas, se de fato se colocarem aos pés do Senhor Jesus Cristo, vão se levantar nova criatura para a glória de Deus. Muitas pessoas vêm de todas essas mazelas e elas têm um encontro com a religião, elas aderem a um movimento chamado cristianismo, elas aprendem algumas músicas evangélicas, elas decoram alguns versículos bíblicos e elas têm um encontro com a religião, e essas pessoas permanecem exatamente como são, elas não são transformadas, porque a religião não tem poder para transformar, uma adesão a um movimento religioso não tem poder para transformar. Agora, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, não há outra possibilidade. Nós nos levantamos restaurados, nos levantamos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas ficaram, tudo se fez novo. Isso acontece quando nós nos encontramos com Jesus e não com a religião. O movimento evangélico cresce de maneira assustadora no Brasil, mas na mesma proporção que crescem as igrejas evangélicas, também cresce o crime, o aborto, todo tipo de coisas ruins e horríveis condenadas pelo Evangelho de Cristo, porque na maioria das vezes essas pessoas se encontram com a religião e Cristo não está. Precisamos de um encontro com Jesus. O que transforma é Jesus, o que perdoa é Jesus, o que restaura é Jesus, o que transforma é Jesus e não a religião. Primeira lição na fase de conclusão. Segunda lição que eu aprendo é que sempre precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Sabe por quê? Porque isso vai nos capacitar para olhar para os outros com a mesma misericórdia que Deus teve ao olhar para nós. Quando nos lembramos, olha, eu estou de pé hoje, eu tenho uma família hoje, eu sou abençoado hoje, eu tenho um trabalho hoje, na minha mesa não falta comida para os meus filhos, eu sou uma pessoa digna para a glória de Deus, mas eu preciso constantemente me lembrar de onde eu saí, de onde Deus me tirou, porque isso vai a cada dia me capacitar. Não é para se martirizar, não é um masoquismo, mas precisamos nos lembrar para que isso nos capacite a cada dia a olhar para o próximo sem rótulo, sem estigma, sem crítica, sem condenação, porque lá atrás Deus olhou para mim com graça e com misericórdia, sem rótulo, sem estigma e sem condenação. É importante nos lembrarmos, porque isso nos capacita para olharmos para os outros com o mesmo olhar que Deus olhou e teve para conosco. A terceira e penúltima lição que eu tiro, já para concluir. Timothy Keller disse que a religião processa mais ou menos assim. Eu entendo, quando eu abraço a religião, eu entendo que eu preciso obedecer.
E ao obedecer, quando eu começo a obedecer, quando eu obedeço, então eu sou aceito por Deus. E depois de ser aceito por Deus, então eu sou amado por Deus. Mas o Evangelho é diferente. No Evangelho, com todas as minhas mazelas, com toda a minha alma ferida e machucada, com todos os meus pecados, com todos os meus defeitos, primeiro, eu sou amado por Deus. Ele me abraça. Tudo que eu fiz na vida de ruim não faz Deus me amar nem um pouquinho a menos do que Ele já me ama, do que Ele sempre me amou, do que Ele sempre me amará, porque Ele me ama com amor incondicional. No Evangelho, primeiro, eu sou abraçado, eu sou amado, eu sou acolhido, eu sou protegido, eu sou amado pelo Senhor. E depois de me sentir completamente amado, depois de me sentir abraçado por seu amor, atraído por sua graça, depois de sentir que Deus me ama de tal maneira que Ele me tirou das trevas, do lamaçal do pecado e me colocou em pé, me atraiu para a sua maravilhosa luz. Ele transformou o meu sentimento, transformou o meu pensamento, transformou o meu comportamento. Ele transformou o meu passado, perdoando todos os meus erros, transformou o meu presente, dando vida em abundância, e transformou o meu futuro, me tirando do inferno e me dando o céu. Quando eu me entendo que eu sou amado por Deus desta maneira, quando eu entendo que eu sou amado por Deus de maneira intensa, de tal maneira, Deus amou o mundo de maneira intensa, de maneira especial, eu entendo que eu sou amado por Deus, aí eu começo a entender que por ser amado eu também sou aceito, e eu começo a obedecer a Deus, porque eu amo esse Deus que me salvou. No Evangelho é diferente. Na religião, nós tentamos cumprir regras. Se eu fizer isso, Deus me dá isso. Se eu não fizer, Deus me dá aquilo. Se eu deixar de ler a Bíblia, Deus me castiga. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. E eu preciso obedecer, porque se eu obedecer, Deus me aceita. E se Ele me aceita, Ele me ama. Isso é religião. No Evangelho, primeiro Deus te abraça, Deus te acolhe, Deus te recebe, Deus te cura. E com todas essas coisas, Ele também te capacita para obedecer em todas as coisas, com a força que Ele te dá diariamente. O convite que eu tenho para você hoje não é para a religião, é para o Evangelho. Venha para Jesus. Venha para o Evangelho de Jesus Cristo. E a última lição que eu tenho nesta noite para concluir, depois nós vamos orar e cantar ao Senhor, é que não existe lugar mais nobre. Pensou num lugar nobre? Lugar dos reis, lugar sofisticado. Não existe lugar mais nobre, não existe lugar mais seguro, não existe lugar mais confortável, não existe lugar mais alto, de nível mais alto, não existe lugar mais confiável do que aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se você quer conhecer um lugar nobre, se você quer conhecer um ambiente nobre, seguro, confortável, de nível mais alto, confiável, esse lugar é aos pés de Jesus. É no Evangelho, não na religião. A religião afasta pessoas de Deus. A religião pisa. A religião é muitas vezes usada como instrumento de controle para colocar cabresto nas pessoas. O Evangelho de Cristo liberta. Nesse lugar nobre, que é aos pés de Jesus. Nesse lugar alto, que é aos pés de Jesus. Nesse lugar confortável, seguro, confiável, que é aos pés do Senhor Jesus. Quando você se coloca aí, não importa quais sejam as suas mazelas, neste lugar, ninguém vai poder apontar o dedo para você, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governante supremo do universo, está dizendo: eu não te condeno. Eu não te condeno. A boca de quem, a autoridade de quem te absolve, te abraça, te restaura, é muito maior do que a boca que te condena e te critica. Quando você está aos pés de Jesus, ninguém pode apontar o dedo para você. Jesus diz assim para você, quando você se apresenta diante dele com seu coração quebrantado, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados, estão cancelados. Você pode responder para mim, quem é que tem autoridade neste mundo para dizer
que existe algo quando o Senhor Jesus diz que esse algo não existe mais? Se Jesus está dizendo que os seus pecados estão cancelados, que eles foram perdoados, nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo pode apontar o dedo para você. Porque ninguém nesse mundo, nenhum homem, nenhuma mulher tem autoridade para dizer que existe aquilo que Jesus está dizendo. Não existe mais, está cancelado, está apagado. Essa fase passou, é uma nova história. Eu estou construindo uma nova história. Eu estou construindo um novo projeto. Estou tirando pessoas que eu não quero usar nesse projeto. Estou trazendo pessoas estratégicas para usar como instrumento para construir essa nova fase, para escrever esse novo capítulo da história de todos aqueles que reconhecem os seus pecados e querem se colocar aos meus pés, nesse lugar alto, nesse lugar seguro, nesse lugar nobre. E essa pessoa pode ser você. Você, nessa noite, pode se colocar aos pés de Jesus, num lugar onde ninguém vai poder apontar para você, porque Jesus diz que não existe, e ninguém pode dizer que existe os seus pecados mais, porque eles foram cancelados e perdoados por Jesus. Baixe sua cabeça um instante, feche os seus olhos. Quero ser muito sincero com você nesta hora. Se você ouviu a mensagem do Senhor e nada aconteceu aí no seu coração, nada mexeu com você, você está agora no final desse sermão da mesma maneira que você estava no início, nada diferente. Então, se é o seu caso, não se preocupe, não é a você que eu me dirijo nessa hora. Agora, se você ouviu a mensagem do Senhor, o testemunho do Roger, a palavra anunciada, e algo fez queimar o seu coração, algo mexeu no seu íntimo, eu quero pedir para você, abra bem os seus ouvidos, porque é exatamente com você que eu quero falar. Esse algo que te incomoda é o Espírito Santo de Deus convidando você para escrever um novo capítulo da sua história. Esse algo que incomoda você nesta hora é Jesus Cristo dizendo: venha para os meus pés, para um lugar onde ninguém pode condenar você. Eu te amo, eu te acolho, eu te recebo, eu te perdoo, eu te restauro, eu te abençoo, eu te transformo. É essa voz que você está ouvindo dentro de você. E eu quero convidar você para dar um passo de fé, para se colocar aos pés de Jesus, nesse lugar onde ninguém poderá apontar para você. Ninguém poderá condenar você. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, e Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste
transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Pra transmitir esse amor que vem de ti. Pra transmitir esse amor